Povo querido, povo abençoado, povo remido, povo do eterno Pai, que a graça dele e a paz dele permaneça sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Hoje nós vamos meditar num assunto que tem uma multidão de pessoas que falam contra ele e tem uma multidão que fala a favor dele. Nós vamos pensar hoje, meditar sobre a questão do comer o sangue. Eu estive pensando nisso nesses dias, hoje estudando a palavra, eu li sobre isso e resolvi falar sobre isso com você. Vamos então ao tema, eu vou ler o primeiro versículo que fala sobre o tema, o primeiro que eu escolhi aqui, porque o primeiro mesmo está em Gênesis. Quando o Eterno falou para Noé, esta mesma lei, ele repete aqui em Levítico várias vezes, Deuteronômio também várias vezes. Levítico 17, verso 14. Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. Então, em muitas versões falam que o sangue é a vida da carne. Aqui nessa versão está dizendo que o sangue é a alma da carne. Então, você entendeu que o sangue é a essência do animal. No sangue está a vida do animal, está a alma do animal. Certo? E aí o Altíssimo proibiu os judeus, os israelitas, de comerem o sangue, porque ali estava a vida do animal. Os judeus compram carne bovina no Brasil, mas eles acompanham o abate, porque para comprarem a carne eles fazem severas exigências quanto ao abate do animal. E a pessoa, o abatedor, ele tem que ser treinado por eles por vários dias, muitos dias, ele passa por um treinamento e ele tem que usar uma faca bem afiada para matar o animal sem causar sofrimento. Porque eles não aceitam que o animal seja morto por pancada na cabeça. Tem que matar com a faca cortando a veia. Então, eles acompanham esse abate aqui no Brasil para que depois a carne seja exportada. Aí nós temos alguns irmãos, algumas igrejas que entendem o seguinte: se uma lei for repetida no Novo Testamento, aí nós fazemos. E essa lei ela foi repetida claramente em Atos 15, o verso 20. Tiago propôs aquele concílio de Jerusalém com relação às recomendações que eles deveriam fazer aos gentios. Aí o Tiago falou assim: nós devemos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, isso foi o que toda a igreja em Jerusalém, junto com todos os apóstolos, Paulo estava nesse concílio, nessa assembleia, e todos decidiram ali, sob orientação do Espírito Santo, que eles deveriam escrever cartas para todos os gentios que haviam se convertido em toda a face da terra, de que eles devessem abster-se dessas coisas, contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Baseado nisso, algumas igrejas, então,
não fazem o uso do sangue, não comem sangue, ou seja, não comem a galinha um molho pardo, não comem um chouriço, por causa dessa recomendação. Outros comem porque entendem que isso aqui é só uma recomendação, não é um mandamento. E que o nosso mestre purificou todos os alimentos. E que tem aquela experiência de Atos 10, na qual Pedro viu aquela multidão de aves que vinha sobre ele. Aí eles misturam a questão do sangue com os animais impuros. E eu quero te dizer assim, que se você for estudar sobre esse assunto, você vai encontrar muita gente a favor do comer sangue e dão várias explicações usando vários versículos bíblicos, inclusive de Atos 10, esse que eu citei aqui para você, que é aquela experiência do Pedro vendo as aves descendo do céu e o Eterno mandando ele comer, dizendo que não come coisa comum ou imunda, nunca comeu e que não comeria aquelas. Isso acontece 3 vezes e aí o Eterno fala para ele, Pedro, não chame imundo aquilo que o Eterno purificou. Então, fazendo uso desta passagem, alguns vão entender que isso inclui também o sangue, então o sangue não seria imundo. Tá. E aí nós temos um outro grupo de leitores da Bíblia, de comentaristas, que vão dizer que não se pode comer o sangue, porque essa lei é repetida no Novo Testamento. Então, se ela é repetida no Novo Testamento, ela deve ser seguida, porque ela ultrapassou aquilo que o Antigo Testamento, porque não é ignorado o Antigo Testamento para nós. Dizemos, eu não digo, as pessoas dizem que o Antigo Testamento passou, ficou para lá. Nada de lá serve. Tudo que nós devemos seguir é o Novo Testamento. Mas aquilo que está repetido, então, ficou no Novo. Eu já penso o seguinte: se tudo do velho que fosse para ser seguido fosse repetido no Novo, tivesse que repetir no Novo, ia escrever o Antigo e o Novo Testamento de novo. Aí isso não faz sentido você ter o Antigo e o Novo, se você teria que repetir tudo que de lá, do Antigo, tem que ser cumprido no Novo, entre nós aqui, nós, povo do Eterno. Então, para que esse trabalho todo de repetir? Mas, enfim, para alguns, já que está repetido aqui no Novo, não se deve comer. Então as coisas ficaram muito confusas para nós. Porque aí a gente vai obedecer quem? E eu digo para você a Bíblia. Qual o motivo para não se comer o sangue? Eu gostava muito de chouriço, mas já tem muitos anos que eu parei de comer, nunca mais comi chouriço. Por quê? Porque a vida está no sangue. A vida do animal está no sangue. Vamos dar uma olhada em João 6, verso 55. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Por que permanece? Porque recebe a vida dele. Quem bebe o sangue do nosso mestre, o sangue do Salvador, recebe a vida dele. Aí por isso permanece nele e tem a vida eterna. Por quê? Exatamente porque bebeu este sangue, o sangue dele. Então passa a ter a mesma vida que ele. Escutou isso? E isso eu não estou falando de ceia. Eu estou falando de crer nele como filho do Eterno.
Isso é comer a carne dele, beber o sangue dele. Então, para quem faz isso, quem crê nele recebe a vida dele, ou seja, bebeu do sangue dele, passa a ter a mesma vida que ele, que é a vida eterna. Se você comer o sangue do animal, você passa a ter a vida do animal. Espiritualmente falando, é isso. Então, eu acredito que não se deve comer. Nós devemos pensar nisso, porque isso pode estar causando muitos problemas na nossa saúde. Ok? Então, fique com a palavra, sempre com a palavra, sempre com a palavra. Porque as coisas estão muito confusas. Tem gente muito séria falando uma coisa e tem gente muito séria falando uma outra coisa oposta. Então, nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar e seguir o que ele nos orienta na palavra, nos faça entender na palavra. Certo? Fiquemos assim, então. Pai eterno, a tua palavra é tão boa, a tua palavra é maravilhosa, mas eu lamento muito que as coisas ficaram muito confusas para nós, Pai. Tem muitos irmãos, gente boa, gente bem intencionada, que fala, lê a palavra, lê e lê mesmo, e busca mesmo, e estuda mesmo. E com todo o seu estudo, toda a sua leitura, ensina uma coisa. E tem também os nossos irmãos queridos, gente boa, gente sincera, gente que busca, gente que estuda a palavra verdadeiramente e com os ensinos que aprendeu na mesma palavra, ensinam o contrário. As coisas ficaram confusas para nós, meu Pai. Eu peço a Ti que tenha misericórdia de nós e nos ajude a andar pela Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito possa esclarecer as coisas para cada um que me ouve. Nós queremos o Espírito Santo, só o Espírito Santo. Nós não queremos outros professores porque eles estão nos confundindo. Nós queremos o ensino do Espírito Santo. Nós queremos que ele nos revele a palavra. Oh, Pai, e que eu nunca deixe o povo confuso, que eu nunca ensine o contrário. Eu quero ter sempre a revelação da tua palavra para ensinar. Pai, fala com teu povo a respeito desse tema. Se é pecado ou não comer o sangue. Se deve ou não comer o sangue dos animais. Fala para o teu povo sobre isso. Não deixe o teu povo pecar. Porque se não é pecado comer, aqueles que estão dizendo que é pecado estão errando. E se é pecado comer, aqueles que estão dizendo que não é pecado estão errando. Então fala com o teu povo diretamente. Eu já estou convencida. Convence os outros pela tua graça. Convence os teus filhos. Não nos deixe errar. Nós amamos a tua palavra e sabemos que tudo que tu escreveste é para o nosso bem, para o nosso bem, para a nossa proteção, para a nossa saúde. Obrigada pela tua palavra, Pai. Obrigada e louvado seja o teu nome. E abençoa essa querida pessoa que está me ouvindo. Guarda ela e livra-a de toda dúvida. Atende as necessidades dela. Se tem alguém que me ouve, Pai, que está com uma enfermidade, seja Covid, seja outra, ou se tem um familiar ou parente, Pai, cura os teus filhos. Cura-os pela tua graça. Que a boa mão do Eterno agindo sobre essas pessoas agora as cure. Pai, querido, cura das enfermidades mentais também. No nome de Yeshua de Nazaré, o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Eterno sobre ti. Levante o seu rosto e te dê paz. Ok? Que ele te dê paz. Que nenhum ensino te traga dúvida. Que ele te dê a paz. Que você fique sempre com a verdade
que é a palavra dele. Amém.